Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? San Luis Rapid Blitz rolando, galera. Os melhores jogadores da atualidade. Temos o Sindarov, Fabiano Caruana, Vincent Keimer, Wesley So. E aqui também a gente vai ver a partida do Praggnanandhaa contra o Vincent Keimer, galera, que eu vou falar pra vocês. É uma partida de uma beleza isso aqui, de uma complexidade. Vai cair numa posição que eu vou mostrar pra vocês, que eu vou chamar de o final impossível. O final impossível, porque eu nunca vi uma posição com uma particularidade dessas que a gente vai ver aqui, mas a partida inteira foi assim bizarra e linda. Vamos dar uma olhada então. Praggnanandhaa, galera, contra Vincent Keimer, o prodígio indiano contra o prodígio alemão. Partida esta que começa com o peão dama. Lembrando que aqui a gente ainda está na etapa de rápidas do San Luis Rapid Blitz e eu vou mostrar essa partida e depois eu vou mostrar quem foi o campeão da etapa de rápidas, porque agora já nos próximos dias a gente entra a etapa de Blitz, tá bom? Serão 2 dias aí de Blitz. Mas aqui a gente tá, por enquanto, nas partidas rápidas, 25 minutos para cada jogador com 10 segundos de acréscimo por lance. Temos aqui cavalo em F6, foi jogado pelo Vincent Keimer. Uma abertura, por enquanto, flexível, C4, E6, pode cair aqui num gambito da dama recusado, é o mais provável. Cavalo C3, não, nada de gambito da dama. Ninzo Índia, jogada aqui pelo Vincent Keimer. Bispo B4, cravando o cavalo, e aqui tem várias maneiras de jogar. Contra isso, você pode simplesmente desenvolver o cavalo, você pode empurrar o bispo, e tem até essa variante que moche aqui com F3 também, que é bem legal. Mas o Praggnanandhaa decide jogar com E3. Tudo bem, é a chamada linha normal da Ninzo Índia. Muito bem, aqui temos a continuação com C5, diretamente atacando o peão central. E o Pragna segue desenvolvendo o bispo D3, preparando para rapidamente tirar o cavalo e colocar o rei em segurança. E o bispo fica numa excelente diagonal e dando suporte até mesmo para a casa central. Cavalo C6 foi jogado e intensifica a pressão no peão central. E agora temos o lance cavalo em E2. Um lance que desenvolve, protege o peão central, deixa o peão de F móvel e prepara para rocar. Muito bem. D5 foi jogado pelo Keimer, uma tensão absurda aqui nos peões, né? E o Praggnanandhaa vai para peão de C toma e depois de peão de E toma, todo mundo decide que é hora de colocar os reis em segurança. Claro, rock, né? Não fosse a possibilidade do rock no xadrez, não sei não se a gente jogaria a abertura com o peão E4, D4, não sei se a gente jogaria isso, né? Acho que as aberturas iam ser um pouco mais tímidas, no sentido de avançar mais devagar em relação ao centro. Mas, graças ao rock, né, esse movimento especial do xadrez, é possível sair disparando no centro e depois rocar, né, colocar o rei seguro aí. A3 foi jogado, bispo atacado, e agora o Vincent Keimer faz aqui o lance C4, o melhor lance da posição, atacando o bispo, deixando o bispo dele, e aqui já tem confusão. Se quiser tem até bispo por H7 aqui, né? Porque você entrega o bispo e depois captura aqui o bispo. No entanto, isso não ganha peão, porque as pretas também têm um ataque muito forte. Por exemplo, aqui esse bispo por H7, depois de cavalo por H7 ou rei por H7, tanto faz, peão toma, cavalo também, então o peão material fica igual, e além do que as pretas ganham um posto maravilhoso aqui para o cavalo na casa de D3. Então o Praggnanandhaa não vai para essa linha, ele prefere jogar aqui o lance bispo C2, mantém o bispo atacado, e o alemão segue com o lance bispo em A5, mantém o bispo em segurança. F3 foi jogado pelo Pragna. Notem que os caras estão jogando com uma velocidade monstra, né? Então o Keimer jogando mais rápido ainda, segue com o lance H6, e esse lance aí ele controla um pouquinho mais aqui a casa de G5, né? Uma tentativa de evitar o bispo G5 no futuro. E agora temos o lance bispo D2. O Praggnanandhaa melhora a posição do bispo, dá mais mobilidade para suas peças. Torre em E8 foi jogado pelo Keimer, a luta pela casa central. Dama em C1, o que tá fazendo aqui o Praggnanandhaa? Ele tá colocando todas as forças nas casas escuras, será que ele tá de olho em sacrifício lá em H6? Bom, o Keimer não tá preocupado, segue com torre B8, e aqui ele gastou, galera, 7 minutos, mais, né? 8 minutos gastou aqui o Vincent Keimer para fazer um lance, galera. 8 dos 21, quer dizer, ele gastou
né? Mais de um terço aí do tempo que ele... Não, mais de um terço não, quase um terço. Calma aí, 21, um terço era 7. Mais de um terço do tempo que ele tinha para fazer um lance, galera. Que loucura, hein? Pragnananda agora tá com um tempo bom, mas gasta um tempinho aqui, joga o lance Bispo E1. Esse lance dá um pouco mais de mobilidade pro Bispo, até mesmo para atacar a torre B5. Segue com ambições na ala da dama, o prodígio alemão. Por enquanto, o peão protegido pela torre e Bispo H4 foi jogado pelo Pragna. Coloca pressão no peão central, porque ele tá ameaçando tomar o cavalo. A verdade é essa, ameaçou tomar o cavalo e aí vai ter que tomar de peão e danificar toda a estrutura, porque se tomar de dama o cavalo entra. Então tem um incômodo aí, por isso o Keimer rasga um G5, é quase forçado. E o Pragnananda, feliz de ter deslocado aqui a segurança do rei, segue além de tudo com o lance Bispo G3, olha aí que bacana, né? Tentando ganhar a iniciativa. E a torre tem que continuar protegendo aqui o peão, por isso torre B7 foi jogado pelo Keimer e o Pragna segue com B4, é um lance chique. Esse lance é chique, é de coragem, porque... imediatamente esse peão aqui ele abre um sorriso. Abre um sorriso, olha, se as pastas de dente patrocinassem aqui o canal Xadrez Brasil, já dava até para fazer aqui, né? Que tipo de sorriso que é esse? Dava para esse peão abrir um sorriso, porque agora ele virou um peão passado, galera. Um peão passado, ele foi automaticamente promovido para peão passado. No entanto, Pragnananda não fez isso de graça. Ele ganha mais mobilidade para as peças, ganha mais espaço na ala da dama e ele acredita que esse cavalo vai bloquear o peão passado. Muito bem, tensa a partida. Bispo C7 foi jogado, bispo toma, torre toma e a dama continua aqui fazendo papel. E agora temos o lance dama em D2 jogado pelo Pragnananda, conecta as torres, atua no centro. E aqui torre de C em E7 pesa na coluna E. Olha só a luta pela casa de E4 e nesse momento o Pragnananda rasga um E4 de qualquer maneira. Galera, a partir daqui a coisa começa a pegar fogo, o tempo já começa a ficar mais curto, peão toma, foi jogado peão toma, e as pretas têm 3 ataques e as brancas têm 3 defesas. No entanto, o Keimer tem que tomar esse peão, senão acabou, galera. Se eu vou jogar aqui A6, por exemplo, para defender o peão de B5, primeiro que tá caindo aqui o cavalo. Então, pera aí que esse daí foi um mau exemplo. Rei G7, será que funcionaria? Aqui até funcionaria, torre de A em D1 seria uma possibilidade, reforçando o peão central, mas as brancas têm o famoso centro clássico com muita mobilidade e uma vantagem aqui já muito grande, né? O E5 tá chegando, vai abrir aqui a posição, o cavalo vai ganhar espaço, né? As peças vão chegar com muita velocidade, tem sacrifício aqui em F6, qualquer coisa no futuro, né? Então assim, quem pode atacar aqui são as brancas, as pretas têm que se defender. E por isso nessa posição o Keimer tem uma ideia. Ele vai pro lance cavalo por peão. Como assim, galera? Ele sacrifica uma qualidade. Por quê? Sacrifica a qualidade. Porque agora vamos lá. Bispo toma. Torre toma, sacrificando aqui a qualidade. Cavalo toma e torre toma. Essa foi a ideia do Vincent Keimer. Ele sacrificou uma qualidade, mas ganhou um peão. E tem uma pressão no peão central. E agora, será que tem saída? Pragnananda só tem um lance bom. D5. Salvando o peão, não tá nem atacando o cavalo, porque a dama tá caindo. Salvou o peão. A partida segue com o lance Bispo E6, um lance bonito aqui do Vincent Keimer, né, que coloca um autogarfo, mas na verdade ele tá tirando proveito de que esse peão aqui está cravado, né, a dama tá desprotegida, e por isso a partida segue com o lance Torre de A em D1, e agora sim tá ameaçando aqui as duas peças. E agora, Vincent Keimer, Vincent segue com o lance Bispo por, porque a dama tá sobrecarregada defendendo aqui o cavalo. Mas o Pragnananda tem o lance cavalo C3, tira o cavalo da mira da torre, ataca duas peças. E agora, Keimer? Keimer segue com torre D4 no limite, atacando a dama, dando tempo de salvar esse bispo que estava atacado 3 vezes e só tinha uma defesa. Dama vem para casa de E3 e agora torre D3, mais um lance no limite, forçando a captura, por isso torre toma, peão toma, que bagunça, dama por peão foi jogado. E o Keimer segue salvando a posição com dama B6, com cheque, continua não dando tempo de tomar o bispo, e depois de torre em F2 exclama, porque existe um alinhamento aqui que pode ser perigoso demais.
Por isso, torre F2 se autocrava, mas tira a torre da mira do bispo, porque a partida segue mesmo com o lance bispo C4. Que confusão! O Praggnanandhaa continua com uma qualidade a mais, Keymer continua com um peão a mais. Dama D6 foi jogado, passa a dama para frente, dama em E3 responde na mesma moeda, faz um ataque monstruoso, dama em E1 é uma ameaça gigante, seguido de dama F1 mate. Por isso, dama D2 foi jogado, evitando a entrada da dama aqui na casa de E1 e propondo as trocas. E o Keymer joga agora com dama em E5, mantendo o cavalo atacado. Torre em F3, tenta ganhar margem de manobra para a torre, cavalo D4 foi jogado pelo alemão, atacando a torre, e torre vem para E3 atacando a dama, e a dama mantém-se protegendo aqui o cavalo. A posição é difícil demais, o Vincent Keymer tem 27 segundos no relógio, a gente tem uma situação na qual as pretas estão com 3 peças atacando aqui o rei. O Pragna está um pouquinho mais tentando se defender nesse momento, mas ele tem material a mais, uma qualidade por um peão. Então, é isso que está rolando, galera. Nervosismo a 1000 aqui. Praggnanandhaa segue agora com o lance torre 1, evitando mate. Evitando dama em F1 checkmate. Torre E1 foi jogado. E aqui dama B6 mais uma vez ameaçando aqui, né? Ataques aqui monstruosos, aqui um cheque duplo que terminaria a partida na hora. Por isso rei H1 foi jogado e agora cavalo em E6, o Keymer vai manobrar o cavalo para novos lares, vai tentar alguma pressão aqui, né? Muito provavelmente na casa de G2. Cavalo em E4 foi jogado, o cavalo pula para a casa de F4, esse cavalo ganhou uma boa casa, a dama precisa dar suporte, por isso dama C3 foi jogado, dando suporte para o cavalo, e rei H7, o cavalo chega de qualquer maneira com cheque, mas o rei vem rapidamente para a casa de G6 e agora o cavalo está atacado e por isso o cavalo D7 foi jogado atacando a dama. O tempo dos dois já está caindo. Dama em F2 foi jogado agora pelo Vincent Keymer indo para o contra-ataque. Ele está ameaçando... Bom, ele está ameaçando mate. A torre aqui por enquanto está protegida. Por isso a partida segue com o lance cavalo em E5, galera. O melhor lance. Aqui o Praggnanandhaa mostra que ele não está desesperado. Ele melhora a primeira posição do cavalo com o cavalo cheque. Quando o rei vem para casa de H7 agora, numa boa, ele vai para o único lance da posição dama G3. Porque esse lance defende a torre, defende G2. E ataca a dama, esse é o ponto todo, não dá tempo de jogar, por exemplo, um cavalo por G2, né, qualquer golpe tático desse, porque a dama está atacada, e por isso dama D2 foi jogado, lance esperto do Keymer, ameaçando o cavalo por G2, seguido, olha, tem até dama por E1, não sei se tem bispo por aqui também, acho que dama por E1 mais forte, enfim, tem alguns golpes táticos aqui rolando, deixa eu ver qual que é o lance aqui, vai, branca jogam esse aqui, não daria para jogar cavalo por G2, não dá, tem um cavalo F3 aqui, né? Enfim, não existe então ainda essa ameaça, porque cavalo F3 salvaria. A posição é tática, a posição é difícil, mas o melhor está por vir, galera. O que vai acontecer daqui a pouco, vocês não vão acreditar. Cavalo em F3 foi jogado diretamente pelo Praggnanandhaa, defendendo aqui mais uma vez a torre, ameaçando a dama do Keymer. Keymer segue com o lance dama em B2, mantendo pelo menos aqui o peão atacado. E o Pragna rasga um H4, galera. Tenta eliminar a defesa do cavalo. F6 foi jogado, protege um pouquinho mais. Peão toma, mantém o cavalo protegido. Mas agora a torre entra na sétima horizontal. O rei vem para a casa de G6. E Pragna segue com o cavalo cheque. O rei tá cortado. Não tem muitas opções. Se jogar rei aqui, torre H7 é mate. Portanto, rei H6 é forçado. E agora cavalo vem para F5. O rei H5 aqui vai acabar levando sequência de mate. Por isso o lance é forçado rei G6. E agora cavalo em H4 com cheque, rei H6. E aqui cavalo F5 com cheque, rei G6. Se o Praggnanandhaa jogar cavalo H4, acabou, empatou. Por 3 repetições. O Praggnanandhaa não quer empatar. Por que ele repetiu aqui? Para pensar um pouquinho mais na posição. O tempo está acabando. E ele segue com o melhor lance da posição. Dama G4. Aí sim intensificou o ataque, né? Agora sim existe sequência de mate. Não existe? Existe. Torre G7 aqui entrega cheque mate no ato.
Por isso, galera, aqui para não levar mate, olha o que o Keimer encontra, dama por G2, não é possível que os caras encontram recurso para tudo. Dama por G2, cavalo por G2, e agora tá acontecendo o seguinte, né? Se capturar aqui, perdão, as brancas jogam, né? Se as brancas capturarem o cavalo, rei por cavalo vai ser jogado, então as brancas aqui vão, o Praggnanandha vai pro único lance da posição, que é o lance cavalo D6, mantendo o cavalo do Keimer atacado, atacando agora aqui o bispo, e o Keimer vai para esse melhor lance da posição, bispo D5, não existe isso, cavalo por B5 foi jogado, e agora o que o Keimer faz? Ele lembra o Praggnanandha que ele tem um rei e 2 peões junto com bispo e cavalo disparando para cima do rei aqui do adversário, do rei do Praggnanandha. Que loucura de partida, galera. Quem aqui tá ganhando não dá para saber. Rafa, dá sim, eu tô olhando a barrinha. Pois é, a barrinha dá uma indicação aqui que as brancas têm melhores chances, mas na prática, olha a loucura. A partida segue agora com o lance rei H2, tirando o rei aqui da mira. F5 não perde tempo, dispara o peão. Torre por A7 e parece que o Praggnanandha tem aqui mais material, que tem uma posição melhor. O Stockfish já não sabe mais o que está acontecendo. Aliás, eu vou até botar aqui na análise infinita dele, porque para ver mesmo que a barrinha fica subindo, fica descendo, não dá para saber o que está rolando nessa posição. Keimer segue com o lance F4, marchando com os peões, galera, que esses peões estão avançando rápido demais. Cavalo C3 foi jogado pelo Pragna, e aqui G3 com cheque. Joga o rei para casa de G1 e o bispo vem para casa de F3, mantendo o cavalo protegido. B5 foi jogado pelo Pragna, disparando o peão. Cavalo em E1, lindo lance do Keimer, a gente já vai ver por quê. B6, o Pragna na tentativa de disparar o peão, vai para esse lance e por incrível que pareça, a gente cai numa das primeiras posições chocantes da partida. Essa é uma das primeiras. Vai ter uma mais chocante ainda. Nessa posição, galera, pretas jogam e empatam. E não dá para acreditar que exista isso aqui. Porque as brancas estão com o peão já com material a mais, o peão quase promovendo uma qualidade limpa a mais. Mas as pretas teriam nessa posição esse lance que não é fácil de encontrar. Cavalo D3. Rafa, esse lance não faz nenhum sentido. Porque as brancas simplesmente jogam B7. Aqui acabou. Não acabou, porque nessa posição tem cavalo F2. Rafa, como assim? Brancas vão promover para dama? Claro, mas agora tem cavalo H3 com cheque. Notem que o rei não tem para onde ir aqui, apenas a casa de F1. E aí G2 com cheque. Uau! Aí rei E1, aí aqui promove para dama com cheque. E quando o rei sai, tem dama em E3 com cheque, tem bispo em E4 aqui com cheque, né? E aqui então, por incrível que pareça, as pretas conseguem. Ainda não seria fácil aqui, mas entre máquinas isso daqui daria empate. Entre seres humanos, talvez as brancas tenham as melhores chances aqui, apesar de que a gente não pode negligenciar o poder dos duplos de cavalo, né? Então, olha que confusão, galera. Primeira posição chocante da partida que teria essa sequência de cavalo D3 seguido de cavalo F2. Bizarro. Mas a partida seguiu com o lance bispo C6 aqui. E agora o Praggnanandha segue com o lance torre C7. Cavalo em F3 foi jogado, esse lance vem com cheque, rei F1, cavalo H2 com cheque, rei G1 foi jogado, cavalo em F3 com cheque, e aqui rei G2 é o único lance. Uma posição muito difícil, vai cair numa posição bizarra de novo, porque rei G2 era a única. Mas Rafa, por que não rei F1? Não sei, o Praggnanandha jogou o rei F1. O ponto todo é que agora tem cavalo H2 jogado pelo Keimer, rei E1, e por incrível que pareça, nessa posição, pretas jogam e empatam. Rafa, de novo é impossível. De novo é impossível. As brancas estão ameaçando o bispo, estão quase promovendo o peão. A posição das brancas dá para defender esses caras aqui? Não, galera. Nessa posição as pretas teriam. E agora vai para o lance mais chocante da partida. Eu nunca vi um final como esse. Essa é a posição do final impossível. Você tem que mostrar essa posição aqui pro grande mestre Leitão, entendeu? Pro sub, pro diamante. E esses caras vão ficar pensando por muito tempo para encontrar
essa solução aqui desse final. Eu acredito que eles encontram, tá? Mas vão pensar por muito tempo. Para a maioria dos mortais é um final impossível esse. Porque as pretas aqui teriam o lance cavalo em F3 com cheque. Rafa, não faz sentido? O rei escapa para casa de D1. Mas nessa posição, as pretas teriam, e aqui é que é o bonito da coisa, bispo A4 com cheque. Isso parece uma composição, aqueles estudos de 1800 mentirosos. Não, e essa posição aconteceu, né? Poderia ter seguido dessa maneira, mas a posição de origem aconteceu, né? Tinha que achar isso numa partida real, galera. Isso é que é loucura. E aqui não poderia tomar o bispo, porque aqui perde, porque ninguém mais segura o peão. E as pretas promovem com cheque, promovem primeiro, né? Então não adianta jogar B7, porque as pretas promovem primeiro, saem dando cheque e alguma hora conseguem controlar a promoção do peão. E tem vantagem. Aqui, inclusive, estão ameaçando uma sequência bastante forte, né? Eu ia dizer mate, mas na verdade não. Cuidado aqui, hein? Cuidado, ainda dá pra errar. Mas segundo as máquinas aqui, as pretas estão ganhando. Por isso, galera, depois de bispo A4, você pensa que acabou o estudo? Ah, Rafa, bonito, agora volta pra partida. Não! Porque cavalo por A4 seria um erro. O melhor lance nessa posição seria rei C1, portanto. E aqui as pretas teriam que achar mais um lance mentiroso. O lance cavalo D4, continua deixando o bispo, continua não podendo tomar o bispo por conta de G2, e aí as pretas ganham. Que loucura, né, cara? Que loucura. Pô, vai promover com cheque. E por isso aqui o melhor lance seria torre C8, podendo aqui até mesmo tentar controlar o avanço do peão com a torre na fileira do fundo, o que não estava acontecendo aqui nessa horizontal. E o peão está prestes a subir. E agora, o que teria? As pretas teriam bispo C6 aqui, evitando a subida do peão. E agora, depois de, por exemplo, rei D2, tentando segurar os peões, aqui teria G2. E quando o cavalo chega para E2 para tentar parar a promoção, uma posição bem difícil, bem confusa, as pretas teriam aqui este bonito lance. E somente esse, F3, com o cavalo caindo e o bispo caindo com cheque. Rafa, não é possível isso. Pois é, galera, eu tô te falando, é um final impossível, impossível para a maioria dos jogadores. Aqui teria que achar o único lance F3. Rafa, por que cavalo por E2 não funciona aqui? Rei por E2 e promove aqui na sequência. É porque tá levando torre G8 aqui, olha que bonito. Tá levando torre G8. Então aqui teria que encontrar o único lance F3, deixando o cavalo... E aqui seguir com F2, o único lance. Ah não, Rafa, não é possível. Torre por C6 com cheque, não é possível. O cara só tem o rei e 2 peões. Pois é, galera. Aqui seguiria com rei H5, torre C5, incrédulo, rei G4, B7. Aqui teria G1 promovendo para dama. E as brancas teriam torre G5 aqui. Rafa, que lance é esse? É porque vai ganhar a dama. Então aqui força a captura, mas aí cavalo F3 com cheque. Rafa, para com essa mentira. Rei F6. E aqui então as brancas poderiam promover, mas as pretas teriam promoção para cavalo. Rafa, isso é a maior mentira que você já contou na história do canal. É essa variante aí, variante mentirosa. E as pretas teriam promoção para cavalo. Aqui com cheque, né? O segredo é que esse lance é com cheque, porque aqui se promover... Bom, pode promover pra dama também, vai, Rafa. Você forçou aí, dá pra promover pra dama também. Também empataria, né? Aqui as brancas conseguiriam algum cheque perpétuo. Mas dá também pra promover pra cavalo, é mais bonito. Pra mais bonito, das duas maneiras. Aqui não seria lance único, mas as pretas empatam, né? A variante mais mentirosa da história do canal, o final mais impossível que eu já vi. Uma pérola escondida aqui nessa partida, nessa posição, mais uma vez com esse lance mentiroso. Aqui a sequência mais bonita seria essa, ó, cavalo aqui em D4 e aqui bispo aqui em C6, a sequência completa mais uma vez. Isso aqui é muito bonito, galera. Isso aqui é uma mentira das boas, né? Mas tudo bem. Isso não aconteceu, mas a partida segue difícil porque o Keimer segue agora com F3. No entanto, Praggnanandhaa segue agora com torre por C6 com cheque, rei F5, cavalo D1, um dos únicos lances da posição, tentando parar o avanço desses peões.
Cavalo G4 foi jogado, o Keimer segue insistindo, mas depois de simplesmente rei F1, galera, não dá mais para disparar esses peões. E por isso Vincent Keimer, uau, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, galera. Aqui uma possível continuação seria, você vai dar cheque aqui, joga o rei para G1, tenta jogar um F2, mas aqui o cavalo tá defendendo, né? E aí você pode até tomar o peão aqui, não o cavalo, que aí vai promover para dama, toma o peão. O peão aqui vai promover, o cavalo tá longe demais, né? Ainda não tentaria aqui alguma coisa, mas aqui você crava o cavalo, quando o rei tentar chegar, você pode até mesmo sacrificar e ganhar um final bem tranquilo. Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com. Enquanto a gente puxa o relatório, um oferecimento aqui de Rival Chess. Se você também quer aprender a fazer partidas maravilhosas com finais incríveis e ainda se divertir, o Rival Chess é o aplicativo certo para você. Baixa hoje mesmo, tem na iOS, tem para Android, e você vai jogar torneio da rua, torneio do bairro, você pode virar campeão da cidade, vai encarar aqui a Mariana Forte, o Ricardo Tático, Sofia Posicional, vários jogadores. Torneio nacional, torneio continental, mundial, galera, você vai jogar o mundial e olha, se você ganhar o mundial, até mesmo você pode jogar o torneio interplanetário. E uma boa notícia, todo mundo pode ser campeão interplanetário nesse aplicativo, porque ele modula a dificuldade para o teu nível, tá bom? E isso é muito legal. E são modelos aqui treinados que jogam igual ser humano, seja nos lances, seja no uso do relógio. Coisa linda. E melhor de tudo, além disso tudo, ainda existe treino que é montado a cada vez que você jogar. Você tem aqui esses treinadores que vão montar o treino, vão apontar onde você errou e você vai treinar contra jogadores do seu nível para melhorar nessas posições, né? Incrível! Baixe hoje mesmo Rival Chess nas principais histórias e vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com. Vamos ver a precisão dos jogadores. Pragnananda fez aqui 92.7. Cara, olha isso, olha a quantidade de lances great aqui do Pragnananda, 12, cara. 90.2 aqui do Keimer, a partida foi uma loucura. E com isso, aqui o campeão da etapa de rápidas foi Pragnananda, com 12, aqui é o overall, cadê o rápidas? 12 pontos aqui para o Pragna, overall aqui tá batendo porque ainda não começou a etapa de Blitz, então a gente teve aqui o Pragnananda por enquanto na primeira colocação do torneio, venceu a etapa de rápidas, tá jogando demais, Sindarov ficou em segundo, Wesley Son em terceiro, empatados aqui na quarta colocação, Leiner, Guiri, Aronian e o Vincent Keimer. O Guiri, pessoal, não é sacanagem, ele empatou todas as partidas, olha aqui. Rafa, mas o Leiner Domingues Pérez também empatou todas. Tudo bem, mas então ele tá virando discípulo do Guiri. Agora é o seguinte, Aronian, Jordan Van Fort, Caruana com 8 pontos e a Wander Liang 5 pontos. O Liang não conseguiu ganhar de ninguém e o Caruana só conseguiu ganhar uma, hein, do Wander Liang. Muito bem, galera, próximos dias, etapas de Blitz, a gente segue acompanhando o Grand Chess Tour, St. Louis Rapid Blitz. Espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!